Olá, gente. Vamos fazer uma correção das atividades, tá? Então, na página 339, nós temos aqui número 1. Então, relaciona as atividades econômicas às suas características. Então, nós temos agricultura tradicional. Os cultivos são realizados geralmente com mão de obra familiar e em pequenas propriedades rurais, onde se pratica a policultura. Então, policultura, mais de uma cultura. Arroz, feijão, batata, tomate, cenoura. Então, são várias culturas. Monocultura, uma só cultura. No caso, por exemplo, uma só cultura seria a soja, produção só de soja, produção só de milho, produção só de laranja, por exemplo. São monoculturas. Tem uma cultura apenas, certo? Então, nós temos aqui agricultura moderna. Os cultivos são realizados em grandes propriedades ou latifúndios, onde se privilegia a monocultura e se utilizam tratores. Então, são grandes propriedades de terra, muito grandes mesmo. E são utilizados o quê? Tratores e insumos agrotóxicos, coisas do tipo, para poder ter uma alta produtividade, certo? Pecuária extensiva. Os animais são criados soltos em áreas extensas, muito grandes, tá? Alimentando-se de modo geral das pastagens naturais. Então, apresentam baixa produtividade. E pecuária intensiva. A pecuária intensiva são os animais que são criados confinados. Eles são todo mundo juntinho. Alimentam-se à base da ração e recebem cuidados veterinários, como vacinas, medicamentos, apresentam maior produtividade. Então, ele é confinado e ele tem maior produtividade, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a essas questões, o que é agricultura tradicional, moderna, pecuária extensiva, pecuária intensiva, qualquer pergunta, qualquer questão a respeito desse capítulo, eu preciso que vocês, na aula ao vivo, entrem em contato comigo e falem. Então, vocês vão anotar. Ah, isso daqui a professora falou na correção e eu não entendi direito. Vocês vão anotar em algum lugar do livro, do caderno, algum lugar para vocês lembrarem de perguntar para mim, tá bom? Então, a questão 2. Lê as manchetes abaixo e em seguida responda as questões. O uso de agrotóxicos no Brasil é descontrolado. A análise identifica resíduos de agrotóxicos em 60% das amostras de 12 kits de alimentos. Então, quais os temas tratados nas duas manchetes? O uso descontrolado e os resíduos de agrotóxicos nos alimentos. Tá? Então, são duas coisas aqui, ó. Uso descontrolado e os resíduos de agrotóxicos nos alimentos. Certo? Passamos agora para B. Pesquise em livros, revistas ou na internet alguns cuidados que podem ser tomados para reduzir os resíduos de agrotóxicos nos alimentos que consumimos. Anote as informações no caderno e em sala de aula compartilhe os resultados com os colegas. Então, assim, existem alguns meios para poder evitar a quantidade de agrotóxicos que tem nos alimentos, né? Uma das opções seria você utilizar produtos orgânicos que não são produzidos com agrotóxico, mas existem formas para diminuir a quantidade de agrotóxicos que tem nesses produtos que vêm já com agrotóxico, que a gente compra normalmente, né? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Na verdade, eu vou continuar aqui. Compartilhar aqui. Aqui. Vou colocar aqui para vocês para a gente pesquisar junto, certo? Como que a gente faz essa pesquisa? A gente abre uma aba da internet e pesquisa como diminuir o os resíduos de agrotóxicos.
Como reduzir a chance de ingerir agrotóxicos, né? Então, nós temos aí então, alguns tipos de agrotóxicos, eles ficam depositados nas cascas dos alimentos, então não ingerir as cascas. Na verdade, as cascas dos alimentos têm muitas propriedades, né? Então, na verdade, você está retirando alguns tipos de nutrientes que poderia estar utilizando ali, certo? Outros fatores aqui, produção de algumas formas. Uma técnica muito comum, já é feita nas residências para ajudar a diminuir a ingestão dos resíduos e deixar o produto de molho em água misturada, com vinagre ou bicarbonato de sódio ou até água sanitária. Então, porque a gente normalmente já coloca água sanitária mesmo, assim, tem escrito lá, tem a que boa, né? Só que tem escrito água sanitária e tem na composição, na forma de uso dela, tem que ter lá, que tem para lavar verduras, frutas, coisas do tipo. E você precisa observar qual a diluição correta para poder ser utilizado, tá? Então, você não pode tacar 1 litro de que boa num tiquinho d'água e colocar lá, que você vai estar consumindo mais que boa do que agrotóxico que vai fazer mal para você. Então, se não me engano, é 1 colher ou uma tampinha para 1 litro de água, um negócio assim. E tem que ver própria para poder utilização dessa forma. Não são todas, tá? Tem algumas que são alvejantes, tem alguns outros componentes ali que não pode ser utilizado para poder limpar os alimentos, porque pode fazer mal para você. Então, é bioacumulativo, a gente já estudou isso no 6º ano, né? Então, ele vai acumular no seu organismo e não vai fazer bem para você, tá bom? Então, nós temos aí, ó, essas 3 misturas, elas garantem a preservação maior do alimento, destroem bactérias e podem retirar restos de produtos químicos também. Olha só, é vinagre ou bicarbonato de sódio ou água sanitária. Não tá falando um e outro, tá bom? Então é vinagre. Ah, eu quero usar o vinagre, então você usa o vinagre. Ah, não, eu quero usar água sanitária. Você vai colocar só água sanitária. Você não vai colocar bicarbonato de sódio, vinagre e água sanitária ao mesmo tempo, não. É um de cada vez. É um tipo de mistura só. Água com vinagre e coloca a planta, o alimento que você quer colocar ali para poder retirar, tá? Ou, não, eu não quero usar o vinagre. Eu tenho água sanitária, eu acho melhor, acho mais saudável, né? Que vai matar melhor as bactérias. Pode ser. Ou então bicarbonato de sódio, tá? Então, para fazer a mistura, é 1 litro de água filtrada para 1 colher de sopa de bicarbonato de sódio ou 1 colher de café de bicarbonato de hidroclorito, que é água sanitária, tá? Então, 1 colher de bicarbonato de sódio ou 1 colher de café de água sanitária, muito pouquinho, ou 2 colheres de vinagre, tá? Para 1 litro de água, tá? Aí você tem que deixar essas hortaliças, frutas ali de molho, pelo menos por 15 minutos, tá? Lavar em água corrente. Depois disso, você deixou ali de molho por 15 minutos. Você vai lavar em água corrente e depois você vai armazenar isso daí. Então, para frutas, legumes com casca, recomenda-se lavar o alimento com uma esponja nova com detergente. Então, você lava bem aí primeiro esse alimento que tem casca, tá? Para depois fazer esses processos para poder fazer essa limpeza, né? Isso é uma forma. Existem várias formas, tá? Tem também, por exemplo, a utilização do iodo para poder retirar os agrotóxicos, tá? Iodo, se não me engano. Aqui. E ele diminui a quantidade de agrotóxicos que tem então, a mistura de tintura de iodo a 2% com a água ajuda a eliminar os agrotóxicos. O ideal é que para cada litro de água sejam misturados 5 ml de mistura
de tintura de iodo. Então, para cada litro de água, 5 ml, tá? A 2%. Você tem que comprar o iodo a 2%, tem na farmácia, e deixar esses alimentos nessa solução por 1 hora. Depois lave bem em água corrente. Essa tintura de iodo, ela pode ser comprada em farmácias, tá? Então, é uma outra forma, dizem que ele é mais seguro essa retirada aí desses produtos, né, que tem de agrotóxicos nos alimentos, certo? Então, são formas diferentes para poder fazer essa retirada e melhorar aí a questão. A gente já estudou a respeito dos agrotóxicos, que eles são prejudiciais para a saúde. Eles podem gerar vários problemas, né? Não só bioacumulativo, de ter problemas quando ficar velhinho, mas mulheres que estão grávidas, utilizar muito produtos que têm agrotóxicos, tem relações a alguns problemas físicos e mentais de crianças. Tá? Esses são estudos muito relacionados lá nos Estados Unidos, que foi feito logo após a Segunda Guerra Mundial. Então, assim, tem estudos, não é certeza absoluta, mas tem estudos que relatam a quantidade de uso de agrotóxicos com quantidade de crianças que nascem com síndrome de Down, com autismo, com várias outras doenças lá nos Estados Unidos. Como que eles fizeram isso? Antes de ter utilização de agrotóxicos, você não tinha tantas crianças com problemas. Depois que começou a usar desfreadamente agrotóxicos, a quantidade de crianças que começaram a nascer com esses problemas e vários outros, tá? Muitas doenças mesmo, passou a ser muito maior, certo? O Brasil tem utilizado vários tipos de agrotóxicos diferentes em várias plantações diferentes. O correto seria não consumir esses alimentos com agrotóxicos, né? Ah, não tem como, é muito caro, muito difícil e tal. Então, nós podemos ter medidas paliativas de diminuir essa quantidade de agrotóxicos que nós vamos utilizar aí e consumir, que é fazendo essas misturas na água, deixando de molho, para depois você realmente utilizar esse alimento, certo? Num período de coronavírus, muito melhor você pegar e fazer uma mistura desse tipo, lavar direitinho para depois guardar na geladeira, né? Até mesmo para evitar contaminação por coronavírus. Não estou falando que bicarbonato e essa quantidade de água sanitária especificamente vai matar o coronavírus. Não, gente. Coronavírus, a gente tem álcool e sabão, que é certeza absoluta, certo? Agora, a quantidade desses outros nutrientes que vão realmente matar o coronavírus, eu não estou falando isso. Mas você lavar direitinho com sabão e depois vir colocar na água sanitária. A água sanitária também mata coronavírus, mas tem que ter a diluição correta, né, para poder chegar a matar o coronavírus. E o iodo, nunca ouvi falar de iodo matar coronavírus, mas ele retira o quê? Os agrotóxicos. Não 100%, mas você retirou ali 50%, por exemplo, de agrotóxico, já está muito melhor do que você consumir todo o agrotóxico que tem ali nesse alimento. Tá certo? Então, vamos voltar aqui para as nossas atividades. Já fizemos essa letra B com pesquisa. Tem que ser feita a pesquisa, tem que ir atrás, aprender a pesquisar, tá, gente? E essas pesquisas são muito válidas até para o título de conhecimento nosso mesmo, certo? Passamos para a próxima página. Para correção. Vamos lá na página 344. Aqui. Leia o trecho da reportagem e em seguida responda as questões. Extrativismo com sustentabilidade. Então, extrativismo com sustentabilidade. Por meio do capim dourado e do buriti, comunidades quilombolas indígenas, agroextrativistas e agricultores familiares do Jalapão conseguem extrair seu modo de sustento. A produção do artesanato de capim dourado é reconhecida como bem de valor cultural e econômico para o Estado. É tão lindo os produtos produzidos com capim dourado. Tem muita gente que faz brinco, pulseiras, colares, é muito lindo. Você tem a notícia bordada. Qual tipo de extrativismo?
Quem se beneficia com sua realização? Então, aqui, extrativismo vegetal ou da flora, no caso, capim dourado, que é trabalho para a produção de artesanato, beneficiando os agroextrativistas e os agricultores familiares, assim como os povos tradicionais, comunidades quilombolas e indígenas também. Quais produtos da fauna e da flora são explorados no município onde você mora? Converse com seus colegas, né? Então, isso daqui é uma resposta pessoal, no caso. Então, quais produtos da fauna e da flora são explorados no município onde nós moramos? Piqui, certo? Tem o piqui, tem várias frutas, como gente, como eu queria estar ao vivo com vocês, é muito mais fácil. A gente tem interação, a gente acaba lembrando de muita coisa para poder pensar a respeito aqui, né? Vou passar a anotar sempre isso. Então, nós temos o piqui, tem várias frutas. Aquela jabuticaba também é explorada dessa forma. Temos, além do piqui, a jabuticaba, a goiaba. Morango não é nativo daqui, né, gente? Mas existem várias outras frutas aí que são do cerrado realmente, acerola e várias outras frutas que são extraídas, né? O caju no cerrado, coquinho, tem coquinhos do cerrado também, que são extraídos e são vendidos, são explorados, certo? Além de vários outros que são utilizados como artesanato também, ok? Muitos produtos industrializados são fabricados em diferentes países com a utilização de matérias-primas extraídas de diversos lugares do planeta. Escolha 2 produtos industrializados que você tem em sua moradia e procure no rótulo da embalagem o local onde foram produzidos e quais as matérias-primas utilizadas em sua produção. Anote as informações no caderno. Então, nós temos assim, eu vou pegar, por exemplo, o lápis. Muitos lápis, né? Esse daqui ele não está dizendo de onde exatamente, mas várias canetas, borrachas, ele tem made in China, fabricado na China, tá? Tem sapatos, tênis, roupas, vários. Vocês vão observar em etiquetas que tem escrito lá de onde é fabricado, certo? E aí, por exemplo, a caneta, você tem materiais aqui, por exemplo, como plástico, né? E a tintura que tem dentro da caneta. O lápis, você tem o grafite, né? Que é para escrever, e tem a parte de madeira, a tinta, poder pintar o lápis. Tem panelas, tem metal, tem ferro e vários outros componentes aí que também vieram de outros países para cá, né? Por que tem tanta coisa relacionada à China, gente? A China tem uma exportação muito grande, a gente compra muita coisa da China devido ao preço ser mais em conta. E outro fator importante é o comércio feito entre o Brasil e a China, a gente vender esses produtos como o ferro para a China, né, e a China vender mais barato para a gente os produtos industrializados, é uma forma aí de comércio feito internacional há um bom tempo atrás, tá bom? Questão 3. O comércio depende de outros setores da economia para ser realizado. Que setores são estes? Qual é a diferença entre comércio varejista e atacadista? Então, nós temos aí o setor primário e secundário. Então, o comércio é o setor terciário. Depende de qual setor? Primário e secundário para poder existir o setor terciário, né? O comércio varejista. Os produtos são vendidos aos consumidores. No atacadista, são vendidos a outros comerciantes intermediários. Então, por exemplo, quando fala, vendido em atacado, você tem que comprar 10 para poder ir naquele valor. Se for no açaí, não açaí de tomar, mas o mercado açaí, lá tem muito disso. Você ir lá e tem especificamente produtos que você vai comprar
e vai ter a utilização desse produto sendo atacadista. Atacadista que você vai ter que comprar 3 para poder ser naquele valor mais barato. Então, comprar 10, 12 para ser no valor mais barato. Agora, quando você pensar em roupa, uma roupa, por que isso, gente? Você compra em grande quantidade, eles fazem um preço mais em conta para você realmente vender para outras pessoas no varejo, certo? Varejo você está vendendo para uma pessoa. Atacadista você está vendendo para uma pessoa várias peças, certo? A mesma peça, só que assim uns 10, 20, dependendo 100 peças. E aí sai mais em conta cada peça para essa pessoa ela revender varejista de uma peça para cada pessoa. Mais ou menos isso. É isso. Acho que ficou claro. Se não ficou, vocês conversem comigo na próxima aula e a gente organiza isso daí, tá certo? Agora passamos para a última página desse capítulo, em correção. Exemplos de recursos naturais explorados pelos seres humanos são os recursos da fauna e da flora, os hídricos, os minerais e o solo cultivável. Tá? Atividades da agricultura e da pecuária compõem as atividades agropecuárias. A atividade que consiste na extração de recursos da natureza é o extrativismo. A agricultura, a pecuária e o extrativismo compõem o setor primário da economia. O extrativismo mineral consiste na exploração de minérios metálicos e minerais não metálicos. O extrativismo vegetal e animal representam a extração dos recursos da flora e da fauna, respectivamente. A indústria transforma as matérias-primas em produtos industrializados e representa o setor secundário da economia. As indústrias podem ser classificadas em indústrias de base, indústrias de bens de produção e indústrias de bens de consumo. O comércio e a prestação de serviços compõem o setor terciário da economia. Então, encerramos aí o nosso capítulo, a questão das correções do nosso capítulo, tá? Eu já comecei a dar uma revisão para a prova para vocês, para a gente depois entrar no próximo capítulo, certo? Então, tchau, tchau, gente. Beijinho para vocês. Até a próxima aula.